Olá pessoal, tudo bem? Então nós chegamos no 37º capítulo deste livro, Entre a Terra e o Céu. Estamos caminhando para o final e os encontros dos personagens, esse verdadeiro reajuste, e esse é o nome desse capítulo, se chama Reajuste. Reajuste porque é necessário que todos nós sejamos unidos, amigos, fraternos, que deixemos de lado as mágoas, o desejo de vingança, o nosso orgulho e sejamos realmente companheiros, amigos. Então, Zulmira recebeu a transfusão de sangue de Mário Silva e ela ficou realmente melhor. Vejam que é uma situação física, mas todo o processo dessa situação física, ele se mostrou revigorante para todos, para Mário Silva, para Zulmira, para Odila, para Antonina e mais do que isso, uniu as famílias. Então não foi por acaso que Antonina foi junto de Mário Silva na casa de Amaro. Então, a Zulmira está bem, está melhor. E neste momento, a Zulmira vai, através do sono, ela vai se encontrar com seu filho, que desencarnou, o Júlio, lá no Lar da Bênção. Vejam, meus irmãos, como é interessante e como é importante. Mais uma vez, esse livro traz várias histórias de mãezinhas que perderam seus filhos, mas nos mostra a bondade divina ao nos oportunizar para que essas mãezinhas, como lenitivo da sua dor, possam, em desprendimento do sono, possam se reencontrar com os seus filhinhos em espírito, vê-los, redimir um pouquinho aquela dor e ter a certeza de que a morte não existe. A morte é só do corpo físico. Então, mais uma vez, eles vão utilizar desse mecanismo. A Zulmira vai adormecer e eles vão levá-la ao Lar da Bênção para que ela se encontre com o Júlio. Então ela vai, eles vão volitando e se encontram no Lar da Bênção. O Clarencio diz que a Zulmira estava tão envolvida naquela dor, estava tão dentro, em si mesmada, que ela não conseguia ver a beleza da natureza que era aquele local. E ele fala mais da importância que é para a mãe o seu filho. E o André conclui que o amor é a força mais importante e é esse sentimento, o verdadeiro móvel de cada um de nós. E porque ele diz o seguinte: ela não viu a beleza, ela não viu nada da entrada do Lar da Bênção, porque ela estava apenas preocupada com seu filho Júlio. Então ele fala: se fosse um lugar horrível, todo escuro, sem flores, ela não ia perceber também, porque o seu coração é o que estava movendo o seu espírito. Lembrando que ela está em desprendimento de sono, o seu corpo está adormecido na cama e ela está lá no plano espiritual. Então, quando ela vê o Júlio deitadinho na cama, sendo velado por Blandina e por Odila, ela fica louca, ela quer pegar a criança, ela quer pegar no colo. E aí a Odila fala com muito carinho que não é o momento para ele, ainda está em recuperação. Fazia poucos dias que ele havia desencarnado. Então ele não podia ter esse contato porque a Odila e a Blandina eram espíritos já desencarnados. E ela, como espírito encarnado, trazia, né, todas essas energias densas ainda do corpo físico no seu perispírito. Então, aí ela entende. E quando ela se encontra com Odila, imediatamente ela se lembra
da perseguição que elas tiveram, daquele processo obsessivo. Vocês se lembram? No começo do livro foi o que moveu todos esses encontros, foi o processo obsessivo em que Zulmira se encontrava. Quando o pequeno Júlio, o mesmo Júlio, morreu afogado e ela se sentia culpada. Então Odila em processo obsessivo contra Zulmira e agora ambas unidas pelo propósito do filhinho, de Júlio, do amor. Então, quando a Zulmira fala para Odila que entendia toda aquela perseguição, tudo aquilo que elas vivenciavam em estado de sono, no caso a Zulmira, quando elas se encontravam, então ela diz a Odila que ela entende. E Odila fala agora, nós não temos mais diferenças, porque o mesmo filho, o meu amor, né, o Júlio que morreu afogado, é o mesmo Júlio que nasceu como seu filho, é o mesmo espírito. Então nós somos mães desse espírito e nós juntas vamos auxiliá-lo, vamos impulsioná-lo, porque esses desencarnes prematuros aconteceram porque era necessário. Então a Odila consola a Zulmira, as duas se abraçam e esse envolvimento, essa conversa é muito importante. Então vejam, meus irmãos, são situações muito dolorosas. Você imagine uma mãe que perde um filho prematuramente, no caso da Odila também desencarnada, e a Zulmira, depois de passar por todo aquele processo de depressão, de obsessão, tem um filhinho e esse filho morre prematuramente. Mas vejam o outro lado, a questão espiritual, como foi importante para o reajuste de Zulmira com Odila, para a reparação do perispírito de Júlio. Então, esse capítulo, esse livro nos mostra a importância da reencarnação e nos dá certeza de que não existe injustiça, que tudo acontece da forma correta perante Deus, perante a espiritualidade. Às vezes nós não entendemos, mas perante a espiritualidade está tudo certo. Vejam que momento maravilhoso, as duas juntas, amigas, era tal qual mãe e filha. Então elas ficam abraçadas e Clarencio e André saem de perto, deixam as duas junto de Júlio, velando, envolvendo a criança, as duas movidas pelo amor daquela criança. Ambas com o passado junto àquele espírito. Então, a Zulmira fica revigorada. Vejam que no caso da Antonina, também ela foi visitar o seu filho para recompor, para não ficar tão triste, para ter a certeza de que o filho estaria bem. Em outras mãezinhas desse livro. Então vejam a importância do sono reparador e dos encontros. Então a Zulmira volta para o seu lar, já recomposta. Quando ela acorda no seu corpo físico, a Evelina está junto dela e já percebe que ela está melhor, está mais animada. E aí a Antonina, junto com Lisbela, sua filhinha, já estão na casa de Zulmira para auxiliá-la. Veja como a espiritualidade vai colocando mecanismo. A Antonina, que não conhecia a Zulmira, mas por conta de Mário Silva, ela é atraída para o lar e passa a ser uma grande companheira, uma pessoa que auxilia, uma parceira. E elas então conversam. E a Zulmira diz para a Antonina que ela sonhou com seu filho, que talvez ela tenha visto. E a Antonina era espírita e ela diz: sim, eu também perdi um filho e eu também tenho a certeza de ter me encontrado com ele. Então eles vão nesse diálogo e o Clarencio então informa a importância. Então muitas vezes a gente passa por situações tão difíceis e tantas pessoas de doença, de dificuldade, e sempre tem alguém que auxilia, sempre tem alguém amparando, encaminhando, esclarecendo. E a isso, meus irmãos, nós atribuímos a espiritualidade amiga.
não existe acaso. Se alguém foi conversar com você, foi te amparar, for te dar um conselho, acreditem, é Deus se utilizando das pessoas para falar com você, para te auxiliar, para te encaminhar. E é tão bonita essa história, essa situação, esse carinho, essa reconciliação da Zumira com a Odila. Então a Zumira estava muito melhor, se recompondo. E o Clarencio fica muito feliz, porque ele entendeu como a transfusão do sangue foi coroada de êxito, ela ficou revigorada. O acompanhamento à casa da bênção na visita de seu filho também a reanimou. E ela agora, então, eles deixaram o domicílio da Zumira, vendo que ela estava muito melhor, em ótimas companhias, na companhia de Evelina, na companhia de Antonina, de Lisbela. Então vejam como a espiritualidade vai encaminhando, vai envolvendo, vai levando o amor, a amizade, o carinho e os encontros da reconciliação. Então nós estamos terminando, fique conosco, assine o nosso canal, ative o sininho, curtam a página e nós estamos caminhando. Diga aí o que você está achando. Que Jesus nos abençoe.